se vocês conseguem visualizar, porque a minha webcam é bem ruim, mas esse é o volume 1, e aqui tem um texto aqui, um ensaio aqui, chamado A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. Essa aula é uma aula extremamente difícil, porque é um conteúdo denso, é um conteúdo que não é comum, né? Então a gente vai tratar, em algum momento vai parecer um pouco uma aula de arte, porque a abordagem que o Benjamin faz é uma abordagem um pouco mais romântica, né? Um pouco mais purista. Então, tenham paciência comigo, porque eu vou ter que ir e voltar, e vou ter que dar muitos exemplos aqui, e eu vou me repetir muitas vezes também, porque se eu não fizer isso, não dá para fluir, não dá para ser uma aula fluida, como tem sido as outras, porque os conceitos, eles são conceitos bastante densos, tá? Então, essa parte é bastante importante vocês terem em mente. Não será uma aula fluida. Outra questão, né, nesse início de aula, a gente vai ter a participação de uma das nossas alunas, né, nossa aluna Keren vai falar um pouquinho hoje. Nas aulas anteriores, que foram aulas de salas, né, aulas específicas, a gente teve a participação dos alunos, e aí, como eu tinha marcado com alguns de vocês, a gente vai ter uma participação da Keren. Isso vai acontecer nas lives, tá? Isso é uma coisa natural. Eu acredito que a educação é um processo e uma construção. Então, é bem possível que eu convide vocês, outros de vocês, para falar nas próximas lives também. Porque a ideia não é só eu ficar falando aqui, a ideia é que vocês participem. Vocês estão vendo que tem barulhos fora aqui, mas é normal, tá? Tá tendo uma disputa de carro do ovo aqui, então daqui a pouco passa um carro do ovo subindo e outro descendo, então me perdoem pelo barulho do carro do ovo, e tá tendo rinha de cachorro na escada aqui também, então a todo momento tem algum problema acontecendo. Mas é isso, né? Live é isso. O Keren, você tá por aí? Abra seu microfone. Você quer falar um pouquinho já? Eu posso já falar, sim. Você quer apresentar alguma coisa? Não, né? Não. Ah, tá. Então, pessoal, a Keren, eu propus um tema para a Keren. Há outros alunos que vão falar nas próximas aulas também, tá? A Kisley também foi convidado e outros alunos. A Keren, eu propus um tema para a Keren, que é um tema que já foi tratado em outras salas também. A Keren deu uma estudada muito bacana, uma estudada top, né, Keren? Consultou até a alma do próprio autor, que já morreu, mas ela conversou com ele numa sessão lá, e ela vai apresentar alguns pontos da pesquisa dela. Keren, eu gostaria que você começasse falando, mas sobretudo de como você fez para pesquisar. Isso é bastante importante também. Quem é o autor? Fica à vontade, Keren. Fica tranquila também, tá bom? Estamos entre amigos. Tá bom. Para pesquisar primeiro, eu dei só uma olhadinha na internet quando o senhor me propôs o tema e vi por cima. E depois a gente começou a conversar sobre o tema e eu me aprofundei bastante. Só que antes de poder me aprofundar nas outras pesquisas, né, em vídeos, textos, etc., eu conversei com um amigo meu, que ele é formado em ciências políticas, e ele me ajudou bastante. Então, parte do que eu aprendi é mais crédito a ele do que aos vídeos que eu assisti. Pode começar? Professor, seu microfone está desligado. Eu tô falando, pode ficar à vontade. Apresenta o autor, manda ver aí. O tema é o amor líquido. Peraí, calma, eu tô nervosa. É o amor líquido, a modernidade líquida, que é o livro Amor Líquido, escrito por Zygmunt Bauman, é o Bauman, né, não certo? Que é um filósofo polonês, isso. E ele diz que tudo é feito para acabar. É um dos pontos dele. E como o tema é muito extenso, eu peguei uma parte que me chamou mais atenção, que é quando ele cita o desejo. Porque o desejo é algo muito intenso, muito profundo. A gente fica com desejo de algo, a gente não se cansa enquanto saciar. Por exemplo, o bolo de chocolate. Eu amo bolo de chocolate. Então, quando eu tô com desejo com o bolo de chocolate, meu Deus, eu fico uma louca para poder, né, saciar esse desejo. Só que uma vez ele saciada, ele já
deixa de ter necessidade. Quando eu sacio ele e eu olho outro pedaço de bolo de chocolate, a importância que ele tinha para mim não é a mesma que ele vai ter no momento, porque o desejo que eu já tinha já foi saciado. E o Bauman, ele fala isso na questão do relacionamento. Ele diz que o relacionamento, uma vez que nós o temos, ele se esvai. Então, tipo, a partir do momento que a gente consegue saciar o desejo de ter o relacionamento, ele deixa de ter a importância que tinha antes. E isso traz muitas questões. Tipo, o fato das pessoas da modernidade atual não se aprofundar nas relações, que não se aprofundar em relações sólidas, no caso, né? Que é a tentativa de se defender do que é profundo. Então, isso é mais como uma autodefesa, de não saber lidar com grandes emoções. E ele também, porque o amor líquido, ele trata a questão dos relacionamentos. Só que é uma questão muito ampla, se a gente olhar na nossa sociedade. Tipo, várias coisas. Tipo, ele também cita que tudo começa e termina por meio de um clique, na mesma facilidade. Tipo, na opção de trabalho antes, era tudo muito sólido, tudo muito fixo. Os casamentos eram super duradouros e etc. A pessoa, ela trabalhava, ela ficava na mesma empresa durante 20, 30 anos. Hoje em dia, não. Se a pessoa não se sente bem no emprego, em 2 dias ela consegue trabalhar, sei lá, em um Uber, por exemplo. Então, é uma alta demanda de oportunidades, é tudo muito desapegado. As pessoas, elas não se fixam em algo porque elas têm oportunidade de se desprender, caso elas queiram. E, e para não estender o assunto, eu tirei uns pontos positivos e uns pontos negativos, porque as pessoas olham a modernidade líquida só de uma forma muito negativa, por conta das pessoas serem muito automáticas, não se aprofundam em nada. Só que eu não vejo tudo isso como uma forma negativa, porque isso abriu a oportunidade das pessoas conhecerem mais coisas, as pessoas serem mais independentes, porque se as pessoas olharem na questão do relacionamento duradouro, um relacionamento super sólido, antes, por exemplo, a mulher, ela era autodependente do marido. Não quer dizer que o amor eterno, esse amor profundo, esse amor verdadeiro que a gente imagina do passado seja realmente verdadeiro, porque às vezes a mulher ela não tinha sua independência e ela ficava presa no relacionamento por conta disso, por conta dos filhos. Então não quer dizer que tipo um relacionamento de 30 anos, 50 anos foi um relacionamento duradouro por amor. E sim porque a mulher ela não se sentia, ela não tinha como ter a sua própria independência, ela ficava presa na relação por causa do filho. Hoje tem muito isso, né? Que filho não segura ninguém no casamento. E esse é um ponto muito bom, positivo. As pessoas, sabe, saber desapegar daquilo que não lhe convém mais, elas não serem presas em relações, ela ter sua própria independência. Só que o fato de ter a própria independência gera algo negativo, porque se tiver muita independência, torna a pessoa solitária. É isso que dá, porque a pessoa fica solitária, insegura, necessidade de ter aceitação. E, e essa questão, a pessoa não aprende a lidar com os próprios problemas, né? E essa questão das coisas muito líquidas é que as pessoas acabam criando vários pré-requisitos. Por isso que. Peraí, eu preciso formular o pensamento. Elas acabam criando vários pré-requisitos, e com esses pré-requisitos, elas acabam construindo um ego muito grande. Começa a ter várias características narcisistas. Então, tipo, elas começam a viver em buscas para saciar o seu próprio desejo, o seu próprio ego. Então, para mim, o amor líquido, ele não é algo totalmente ruim, mas também não é algo totalmente bom. Como é a questão sólida, a questão do profundo, porque nada que é em excesso é bom, né? Então, no meu ponto de vista, eu acho que é necessário sempre ter uma linha tênue entre o líquido e o sólido, né? Porque com isso a gente consegue ter consegue manter uma relação estável em todas as situações, tanto nos relacionamentos quanto na vida. É isso. Tá ótimo, Keren. Muito obrigado pela sua participação.
Gostei bastante, você deu uma ressignificada no conceito, né? Você trouxe o conceito para a nossa realidade, né? Embora ele já esteja, né? Porque ele é um pressuposto na relação do que é pós-moderno, do que é ultramoderno. Gostei bastante, né? E eu acho que a gente pode dar até outros exemplos aí, né, Keren? Por exemplo, o Tinder. Eu acho que o Tinder, ele é o auge, ele é a consumação da ideia do amor líquido, né? Que não é feito para durar. Então, Tudo na base mas... do que? Se você olha um perfil, se você não gosta do rosto, da imagem, se a imagem não te agrada, você, sei lá, vira pro lado, você nem olha a descrição, nem sabe como que é a pessoa. Se você olha o padrão dela, se não baseia assim no seu pré-requisito, você já descarta facilmente. Na mesma velocidade que você acha, você descarta. Exatamente. Então, exatamente. Então, a gente tem várias questões aí com relação ao amor líquido que podem ser pensadas, né? A ideia é que as coisas, elas não são feitas para durar em nenhum sentido, né? E isso, de certo modo, somos nós trazendo a lógica mercadológica para as nossas relações, né? Isso é muito importante. Muito obrigado, Keren, pela sua participação, tá? Ela foi muito esclarecedora e nos ajudou bastante com relação a isso. Muito obrigado, viu? Então, continuando, senhores, a gente vai falar. Nós temos aí que dar continuidade, e hoje a abordagem será uma abordagem estética, né? Nós vamos falar estética. O autor que a gente vai tratar é o Walter Benjamin, tá? Alguns pensadores e alguns comentadores chamam de Walter Benjamin, né? Mas nós vamos aportuguesar o nome dele e chamá-lo de Walter Benjamin. Ele é um pensador da escola de Frankfurt, né? Que é uma escola crítica, uma escola de teoria crítica, que compõe aí o que a gente chamaria de uma nova esquerda, né? Uma esquerda não revolucionária, e que vai pensar alguns problemas sociais, né? E dentre os quais, talvez o mais importante seja a indústria cultural. E aí, o que é a indústria cultural? Essa aula de hoje, ela tem como finalidade introduzir o tema. Então, a indústria cultural é um tema tão complexo que nós vamos ter que fazer uma aula introdutória para poder, então, dar continuidade ao tema, de tão complexo que é. Ele é simples de se entender, mas ele é difícil de criar paralelos, porque o que acontece? A gente já naturalizou o processo. Quando eu começar a falar de indústria cultural com vocês, a tendência é que vocês achem estranho, porque vocês nunca pararam para pensar. Então, hoje eu vou falar um pouquinho do Benjamin. O Benjamin, ele é um teórico muito interessante, um pensador comunista, mas muito interessante. E quando ele trata da obra de arte, ele é considerado por muitos como um purista ou um romântico. Isso quer dizer o seguinte, ele acredita que a obra de arte, ela tem algo quase divino nela. E ele começa esse ensaio, esse texto, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade, é um ensaio. E esse ensaio, ele faz muito sucesso nas academias, né? Tanto nas escolas de artes, quanto nas escolas de sociologia e filosofia. Ele tem outros textos que são tão importantes quanto, e nós vamos pensar um pouquinho hoje. Então, a aula vai ser um pouco diferente do formato do que normalmente ela é, porque o intuito é a gente fazer uma introdução, tá? O Benjamin, ele começa essa reflexão pensando no Marx, né, no Karl Marx. O que ele diz? Ele diz, olha, o Marx percebeu que a superestrutura, ela se move mais rápido do que as bases econômicas. Isso quer dizer o seguinte, a mudança do trabalho das pessoas, a maneira como as pessoas trabalham, como elas produzem, como elas comercializam, como a parte física do mundo, ele opera, ele muda em velocidade muito maior do que o mundo das ideias, né? Eu estou usando aqui um termo que o Marx me mataria. Mas a ideia de haver uma superestrutura ideológica, e essa superestrutura ideológica, ela se move numa velocidade menor do que a base econômica. Isso quer dizer o seguinte, as ideias demoram mais para se alterar, o conjunto de ideias, a ideologia, né? Demora mais para se alterar de forma significativa do que o próprio trabalho. E isso vai determinar, inclusive, o modo como o Benjamin pensa nas relações com a obra de arte, tá? Então, eu vou passar alguns slides aqui, vou fazer uma leitura desses slides,
e alguns comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, não se privem, podem perguntar na hora aí, a gente discute, tá bom? Então, o ensaio é esse, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, o autor é o Walter Benjamin, tá? Vou pedir para o Vitor passar para o primeiro slide, por favor. Esses são trechos que eu recortei, tá? Eu recortei desse texto aqui. O meu intuito, senhores, para ser muito sincero com vocês, era ler o texto inteiro com vocês na live. Mas aí eu parei e ponderei bem, e eu imaginei que fosse dar umas 4 horas de leitura, só de leitura. E eu imaginei que vocês não iam querer ficar 4 horas na sexta-feira assistindo uma live e lendo. Então eu fiz alguns recortes que me parecem pontuais, e eu espero que ajudem, tá? Que eles nos ajudem a pensar. Então, o Benjamin vai dizer o seguinte: em sua essência, a obra de arte sempre foi reprodutível. O que os homens faziam sempre podia ser imitado por outros homens. Essa imitação era praticada por discípulos, em seus exercícios, pelos mestres para a difusão das obras e, finalmente, por terceiros, meramente interessados em lucros. Ele vai dizer o seguinte: olha, sempre houve a reprodução das obras de arte. As pessoas reproduziam a obra de arte por diversos motivos. E todos esses motivos, né, seja o lucro, seja a necessidade de difundir, seja necessidades religiosas também, né? Então você tem uma determinada obra de arte que representa uma determinada divindade. E aquela obra de arte, ela vai ser produzida por outro artista, ou ela vai ser copiada ou mimetizada. Isso faz com que aquela divindade, aquele deus, aquele símbolo, ele esteja em outros lugares também. Só que existe uma peculiaridade nessa cópia. Então, imagine o seguinte: eu tenho lá uma obra de arte e eu pago para um outro artista copiar aquela obra de arte. O artista que vai copiar a obra de arte, que vai mimetizar a obra de arte, esse é o termo, ele vai fazer muito parecido, quase igual, mas não vai ter, as duas obras elas não terão essa similaridade absoluta, por exemplo, de uma fotografia ou de um filme. Né? Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque existe muita complexidade nessa relação. Então, mesmo que você faça uma cópia idêntica entre dois artistas, vai haver uma diferença entre elas, tá? Então, é importante que vocês entendam, e isso é o que o Benjamin está dizendo, que sempre houve essa mudança, sempre houve, essa mudança não, essa reprodução ela é uma coisa comum, ela sempre acontece. Tá? Pode passar, Vitor, por favor. E aí o Benjamin ele vai pensar no conceito de autenticidade. Eu vou perguntar para vocês aqui, e aí se vocês quiserem responder no áudio, uma ou duas respostas aí. Por que uma obra original, eu já tratei disso em algumas salas, tá? Mas por que uma obra original, sei lá, uma Mona Lisa da vida, custa milhões de dólares e uma cópia, mesmo perfeita, não chega nem a 1/10 disso? Alguém se arrisca a responder? Porque a original é autêntica, feita pelo próprio autor. Pelo próprio pintor, no caso. E o que seria a autenticidade? A autenticidade seria, no meu ponto de vista, algo 100% original, que não teve nenhuma adulteração. A primeira geração, a inspiração dos outros. Certo. Alguém mais quer responder? Porque, ó, é interessante vocês pensarem que a mímese, né, que é uma arte copiando a outra, ela está presente num livro do Aristóteles chamado Poética. O Aristóteles vai dizer, quando você copia uma determinada obra de arte, sem que você perceba, você atribui alguma coisa sua, alguma coisa humana, àquela obra de arte que você está copiando, que é sua, e essa, entre aspas, coisa que você atribui a essa obra de arte, vai manter essa obra de arte que é a cópia, diferente da obra de arte que é do autor. Percebam, senhores, que é muito complexo pensar isso, porque você pode, mesmo que você faça uma cópia perfeita, como o nosso amigo Rodrigo falou, sempre vai haver um abismo entre uma coisa e outra. Isso é muito importante pensar, né? O que mantém esse abismo? O que mantém essa separação? E aí o Benjamin vai dizer, mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento está ausente, o aqui e agora da obra de arte, sua existência única no lugar em que ela se encontra. Isso quer dizer o seguinte, a Mona Lisa autêntica, a Mona Lisa verdadeira, ela tem nela mesma, né, um tempo e um espaço. Né? A Mona Lisa real, ela está sujeita a um determinado tempo e a um determinado espaço que as outras obras copiadas perdem nessa relação de cópia. Imagine, por exemplo, você baixou lá
a Mona Lisa colocou na sua proteção de tela. Embora a Mona Lisa esteja na sua proteção de tela, a Mona Lisa, de fato, sujeita ao tempo e ao espaço e ao toque do artista que a compôs, que a pintou, ela não está diante de você. O que está diante de você é uma mera mímese, é uma imagem. E essa imagem, embora ela chegue com perfeição, ela chega esvaziada de um determinado conceito que a gente vai tratar adiante. Pode passar, Vitor, por favor. Então, ó, a autenticidade como alma, né? A autenticidade de uma coisa é a quintessência de tudo que foi transmitido pela tradição, a partir de sua origem, desde sua duração material até o seu testemunho histórico. Percebam, senhores, os objetos, eles têm uma história. Todo objeto tem uma história, seja qual for. Então, por exemplo, alguns objetos arqueológicos que são encontrados, eles têm um valor enorme. Por quê? Porque lá no passado, eles estavam presentes diante de pessoas cujas vidas já se foram, cujas vidas já se findaram, mas os objetos permaneceram. Então, esses objetos, eles têm uma... Boa tarde, professor. Boa tarde. Esses objetos, eles têm uma historicidade, eles têm uma história que os determina como elementos. Então, é muito importante pensar isso. E aí o Benjamin, ele, ao escrever, né, a autenticidade de uma coisa é a quintessência de tudo que foi transmitido pela tradição, ele está fazendo uma coisa muito interessante, que poucas pessoas acabaram percebendo. Ele está citando o Aristóteles, né? Lembra que eu falei que o Aristóteles estava presente na mímese da poética, com o intuito de validar o que ele está dizendo. Então, a autenticidade de uma coisa é a quintessência. Essa palavra quintessência, ela aparece pela primeira vez no Aristóteles. O que o Aristóteles faz? Ele vai dizer o seguinte, você tem a Lua, eu vou dar uma mudada de tema agora para vocês entenderem, tá? Então você tem a Lua, e tudo que está abaixo da Lua é composto, são os 4 elementos, né? Terra, água, vento e fogo. Então todas as coisas que estão abaixo da Lua, que são sublunares, elas são compostas por esses 4 elementos. Acima da Lua, a gente tem que pensar que eles... imaginavam o cosmos de uma outra maneira, né? A gente está falando de um autor de 2.300 anos atrás. Eles, acima da Lua está a quintessência. O que seria a quintessência, esse quinto elemento? Esse quinto elemento seria o éter, que é a substância que compõe o vazio, né? Que não permite que exista o vácuo. O intuito do Aristóteles era negar que existe o vácuo espacial, que existe o espaço, que existe o nada. E aí, quando o Benjamin traz esse conceito para cá, ele está fazendo o quê? Ele está dizendo que a autenticidade, ela é a alma da obra de arte. Né? Tudo que foi transmitido pela tradição, tudo aquilo que é condicionado, de algum modo, pela história, né, é trazido até o nosso tempo, é a quintessência da obra de arte. Então, toda obra de arte, ou todo objeto, seja ele qual for, ele é composto de uma história. Alguém trabalhou na construção daquele objeto com as mãos, né? Alguém produziu. Tem uma filósofa chamada Hannah Arendt que ela diz, quando você produz alguma coisa com a mão, e aquela coisa te dá um produto que você se alimenta com ele, sei lá, você plantou uma determinada... Você arou a terra e plantou. E aí você foi lá e pegou o produto daquela plantação e se alimentou. Né? Você usou aquele produto para subsistir. Você laborou. Agora, quando você pinta, por exemplo, uma obra de arte, que você vai morrer e a arte vai continuar com a sua impressão nela, você trabalhou. Então, a Hannah Arendt, ela faz uma distinção entre o trabalho que serve para te alimentar e para você subsistir, e o trabalho que serve para perdurar, para tornar o mundo um lugar, entre aspas, mais acolhedor, um lugar diferente do que ele é. Então, percebam, senhores, os objetos em si, eles têm essa historicidade, e cada objeto tem o seu aqui e agora. Só que no caso da obra de arte, o aqui e agora da obra de arte é diferente, porque ele é feito para durar. Então, o artista que pintou um determinado quadro, mesmo que ele não tenha essa intenção naquele momento, ele o fez de modo perene. Ele vai falecer, ele vai padecer, mas se o quadro não for submetido a condições insalubres, ele vai continuar. E esse aqui agora é o que constitui essa percepção da obra de arte. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar, tem um livro de um autor chamado Neil MacGregor, que é A História do Mundo a partir de 100 objetos. Nesse livro, o autor ele separa 100 objetos, né, de diversos lugares do mundo, e ele vai contando a história do mundo a partir desses objetos, para vocês perceberem como o objeto em si é dotado de história. Então, todas as vezes que eu vejo um determinado objeto, seja ele útil, seja ele artístico,
O útil, ele tem uma finalidade prática e o artístico tem uma finalidade espiritual. Mas toda vez que eu vejo um determinado objeto, eu estou entrando em contato com uma história, com um tempo que não é meu. Então, por exemplo, recentemente teve um debate, né? Está tendo, inclusive, um debate com relação às estátuas, né? Tira a estátua, deixa a estátua, enfim, a gente não vai entrar nesse tema, mas todas as vezes em que nós passamos diante de uma estátua, a gente está acessando um momento histórico que não é o nosso. E esse momento histórico, ele é trazido até nós por esse objeto. Esse objeto conduz esteticamente aquele momento, aquele aqui e aquele agora. Eu sei, senhores, que essa aula é um pouco complexa, mas a ideia é que vocês entendam que essa autenticidade, ela precisa ser percebida, porque quando vocês estiverem discutindo, por exemplo, uma questão do Enem, ou debatendo uma questão do Enem, vocês precisam entender que existe uma originalidade, uma autenticidade, algo que compõe esse quadro maior da obra de arte, que precisa ser pensado também, né? Porque as pessoas estão dispostas a pagar milhões de dólares por uma obra original, né, por uma obra autêntica. A gente pode pensar, inclusive nos materiais de consumo mesmo, né? Então você tem lá o tênis, um determinado tênis lá, um Nike, sei lá, um Adidas, que é um pouco mais caro. Aí você vai numa loja, sei lá, na 25 de março, tem uma réplica, né? Eles chamam de réplica agora, não é mais falso, é réplica. Que é praticamente o mesmo tênis, né? Só que ele é mais barato, porque, enfim, né? Não tem imposto, enfim, várias questões. Mas percebam, por que fazer um igual e não fazer um diferente? Porque existe alguma coisa nesse tênis original que o faz único, né? Que gera nos indivíduos um determinado interesse ao ponto de uma outra empresa se disponibilizar a tentar copiar. Percebam a complexidade disso, né? Existe uma, entre aspas, uma essência naquele produto que faz com que outras pessoas queiram copiar. É claro, né? Se a gente for banalizar, a gente pode dizer, mas é pelo lucro, né? Porque a pessoa quer vender. É claro, isso também é uma verdade. Mas a gente pode pensar que existe uma originalidade ali que, de certo modo, não está na sua réplica. Então você fala, olha, é bonito o tênis, mas não é original. Ali você já desmontou alguma coisa em quem está vendo, ou em quem está ouvindo. Então eu espero que os senhores tenham entendido até aqui. A autenticidade, ela é a alma do objeto. Se for uma obra de arte, então, ela é muito mais importante porque você, de certo modo, você acaba tendo que valorar isso. E a arte em si não tem preço. Como é que você vai atribuir um preço para uma obra de arte? Essa daqui vale 100 mil, aquela ali vale 30 milhões. É muito difícil determinar isso, né? E um dos fatores que entram nessa determinação é o tempo e o espaço. Além, é claro, do autor, né? Mas o tempo e o espaço. Imaginem, por exemplo, um determinado artista produzindo ali a sua estátua, e ele trabalhando, e ele suando, e ele tentando produzir, né? E quando ele termina, ele fala, ficou perfeito. Parla, né? Tá perfeito. Só falta falar agora. Então, esse é o processo, né? Alguém trabalhou, alguém empenhou o próprio espírito naquela obra de arte para que aquela obra de arte fosse o que ela de fato é, né? Algo que desperta em nós um determinado sentimento, um determinado estranhamento e um determinado olhar. Então é muito importante que vocês não descartem o aqui e agora, tá? A arte, ela tem a sua percepção física, mas é muito importante que vocês entendam que o aqui e agora é uma das coisas que a constitui como obra, né? Então todas as vezes que eu estou pensando numa obra de arte, eu preciso pensar nesse aqui e agora. Pode passar, Vitor, por favor. E aí a gente tem, né, o Benjamin pensando na cultura de massas. Alguém consegue dizer para mim o que é uma cultura de massas? Alguém se arrisca a responder? Tem 40 pessoas, ninguém quer tentar? Cultura de sociedade, de tipo de país? Mas uma cultura de Uma massa. cultura ao todo? Oi? Uma cultura ao todo? É uma cultura ao todo. Também, mas você tem mais alguma coisa a dizer sobre ela? A cultura de massas, eu vou fazer um recorte aqui, ela é a cultura do grande povão, como você disse aí. É aquilo que as pessoas gostam, aquilo que as pessoas, de certa forma, apetece o coração, os sentimentos das pessoas. Então, por exemplo, a gente pode hoje, se formos pensar dentro de certos limites, dizer que o funk
ele é uma cultura de massas, ele tem um agrupamento ali dentro. Claro, tem alguns recortes que a gente precisa fazer, mas, de certo modo, ele tem uma representatividade muito grande em determinados ambientes. A novela, por exemplo, novela na Rede Globo. A novela na Rede Globo ela é uma beleza, né? Porque ela entra em quase todas as casas, ela está presente em quase todos os ambientes, e ela acaba determinando até o modo como as pessoas pensam também. E é importante vocês pensarem no começo da aula, quando eu disse que o Benjamin está dizendo que o Marx vai dizer que a estrutura das ideias muda de maneira mais lenta, ela é mais lenta do que a estrutura do trabalho, a estrutura física. Então, a novela, ela opera onde? Ela opera na estrutura das ideias. Só que é interessante vocês pensarem que um produto que é apresentado numa novela, por exemplo, sei lá, uma roupa, um carro, enfim, um produto que é apresentado. Eu lembro que teve uma novela que falava da cultura indiana, acho que era Caminho das Índias, eu não sei o nome direito. E aí tinha umas peças dos trajes indianos. A novela começou uma semana depois, na 25 de março, você encontrava todos os trajes para vender. Percebam, senhores, a complexidade da coisa. Você tem a ideia determinando as bases... Peraí que está acontecendo... Você tem as ideias determinando as bases materiais aqui, né? Porque a ideia é que as bases materiais determinem as ideias. Mas numa inversão, por exemplo, como é o caso da novela, você tem as ideias determinando as bases materiais. Então, essa velocidade que o Marx encontrou, ela é tensionada dependendo do momento. Então, ó, ele vai dizer assim, no interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das coletividades humanas se transforma ao mesmo tempo que seu modo de existência. O modo pelo qual se organiza a percepção humana, o meio em que ela se dá, não é apenas condicionado naturalmente, mas também historicamente. Ele está dizendo o seguinte, a maneira como nós contemplamos as coisas e aquilo que nos apetece, aquilo que nós gostamos, vai depender muito do tempo histórico. Né? Então, em que momento histórico nós estamos agora? Nós estamos nesse momento histórico. Então, esse conjunto de elementos que compõem esse momento histórico provavelmente vai determinar o modo como nós apreciamos a obra de arte, como as músicas que nós gostamos, as imagens que nós gostamos, tudo aquilo que de algum modo toca a estética está condicionado pelo momento histórico. Então a história também é um fator determinante na nossa relação com o mundo. Pode passar, Vitor, por favor. Então a gente tem a aura como conceito. O Benjamin vai dizer assim, ó, conceito de aura permite resumir essas características. O que se atrofia na era da reprodutibilidade técnica da obra de arte é a sua aura. E aí é importante vocês pensarem o seguinte, quando vocês, antigamente, né, não na época de vocês, mas muito antigamente, antes de haver MP3, celular, iPad, CD, DVD, ou qualquer tipo de equipamento que fosse capaz de armazenar músicas, se você quisesse ouvir música, de verdade, você precisava estar diante do artista. Então, se você queria ouvir uma boa música, você tinha que ir até um concerto. Né? E ali, diante da obra, né? Diante do acontecimento, do fenômeno, presenciar isso. Né? E essa relação que se tinha, né, entre você e a arte acontecendo naquele momento, ela era uma relação também temporal, também espacial, porque ela acontecia num determinado tempo, ela acontecia num determinado espaço, né? E aquele momento era dotado de aura, porque você tinha um empenho... Professor. Oi. A áurea, ela vem de dentro, então, da gente? A aura é como se fosse... Quem está perguntando? A Lohane. Lohane, a aura é como se fosse o sopro divino do artista na obra de arte. Então, é uma metáfora, né, do ar, né? Então, imagina o seguinte, quando o artista está lá produzindo a obra de arte, ele está respirando em cima da obra de arte, ele está suando, ele está pensando, e aí passa alguma coisa dele para aquela obra. Né? É como se essa aura ela fosse o espírito do artista, né? O sopro do artista que faz daquela obra uma obra única, que não pode ser substituída em hipótese alguma. Eu não sei se você... Professor, Oi? Um teatro também poderia ser? Tipo, um teatro feito ali na hora. Sim. Por isso, Vitor, desculpa, eu te cortei, mas o teatro ele é considerado uma arte superior quando você vai pensar, por exemplo, se você perguntar para um artista da novela, o que você prefere fazer, teatro ou novela? Ele vai dizer teatro. Em qual ele ganha mais? Na novela.
cara ganha muito mais na novela, mas se você perguntar se ele for um artista de fato, um ator, ele vai dizer, eu gosto mais de fazer teatro. Esse seu exemplo ele é ótimo, Vitor. A obra de arte, a peça teatral, ela mantém a aura viva, né? Ela não se acaba, porque se você quiser assistir aquela peça teatral, você precisa estar ali, né, na plateia. A não ser que você assista no YouTube, mas aí o YouTube a gente já entra na reprodução. Senhores, só um instante que eu vou colocar para carregar o notebook aqui, que eu acabei esquecendo, é rapidão. Pronto, estamos de volta. Alguém quer fazer algum comentário até aqui, senhores? Professor, eu tenho outro. O que o senhor citou sobre o artista apresentar a música ali na hora. No começo do cinema também, os artistas ficariam de fundo, né? Para poder apresentar as músicas, porque não tinha som. Exato. Isso seria uma forma também de aura, né? A música sim, mas a imagem jamais não. O Benjamin vai dizer... É que eu não queria entrar na questão do cinema, porque ela é ainda mais complexa. Mas o Benjamin vai dizer que o cinema ele é uma coisa muito complexa quando você vai pensar na obra de arte, porque ele praticamente captura a realidade. Né? Ele tira o real, né? Ele pega o real, né? A partir da imagem, e ele traz a imagem com a imagem inteira, com o som, com a luz, com tudo que está ali. Ele vai dizer, e é um problema porque você pode comprar um quadro, né? Você pode comprar um quadro, mas você não pode comprar o cinema, você não pode comprar o filme no sentido de fazer aquilo que você quer. Você precisa se sujeitar àquilo que está acontecendo, àquilo que está dado, né? Ao filme que está passando. Eu não sei se já aconteceu com vocês de vocês lerem o livro e aí vocês vão assistir o filme, parece que nem foi feito baseado no livro. Você fala, por que o filme é isso e o livro é isso? Eu não sei se vocês já perceberam que isso às vezes acontece. Você lê o livro, aí quando você vai assistir o filme, você fala, nada a ver, não orna, não dá liga. Isso acontece exatamente por essa questão, porque o livro, ele vai sendo, você vai lendo o livro e você vai imaginando as cenas. Quando o cineasta ele vai produzir o filme, ele também leu o livro e ele imaginou a cena. Só que o modo como ele imaginou e o modo como você imaginou são diferentes. E daí você fica achando que ele está errado. Quando na verdade... Professor, Oi, pode isso falar. acontece muito com HQ, professor. Demais. Sim. Tipo, os Marvels da vida, aí, os Vingadores, né? Guerra Civil, eu li quando fui assistir o filme, eu falei, meu Deus. Parece que está faltando uma parte, né? Mas isso é porque é um recorte. E é interessante pensar também na sua relação com o HQ ou na sua relação com o livro. Você está diante de uma história que está sendo contada ali. Existe uma relação entre a mente do autor e a sua. Existe uma conexão ali. E aí, quando você vai fazer um filme, quando o filme é feito, você tem um terceiro elemento. Então, você tem o livro, a sua cabeça, e o filme apresentando o processo imagético, às vezes muito diferente daquilo que você imaginou. Isso é uma questão também. Ele vai tratar outras questões, né? Que ele vai dizer que são problemáticas com relação à fotografia e ao cinema. Então, é bastante importante que vocês pensem nisso, né? Que em alguma medida, quando a gente está pensando na aura como conceito, a gente precisa entender que a aura é como se fosse alguma coisa do artista que está preso na história. Então, imagine, por exemplo, que um determinado artista fez essa caixinha lá 300 anos atrás. O artista morreu, mas alguma coisa humana foi atribuído a essa caixinha aqui. E essa coisa humana que foi atribuída a essa caixinha, dá a essa caixinha um valor único, que nenhuma cópia, seja ela qual for, por mais perfeita que seja, vai dar conta de tornar as duas caixinhas iguais. Essa caixinha aqui foi feita por uma mão, por um artista, num determinado tempo e num determinado espaço, que são próprios dela mesmo, né? Que não vai mais voltar. Imagina, o tempo está passando e ele não volta mais. Então, o momento que essa caixinha se fez, ele foi único, jamais será repetido. A não ser que você acredite no eterno retorno do Nietzsche, né? Então, percebam a complexidade da coisa. A aura é um conceito muito importante para vocês pensarem as obras de arte e, sobretudo, as obras de arte contemporâneas também. Eu pergunto para vocês, será que um grafite que eu vejo numa determinada parede, ele é dotado de uma aura? O que vocês me diriam? Qual a opinião de vocês? Qual é a pergunta? Um grafite numa parede,
Ele é uma obra de arte, claro, mas ele tem aura. O que vocês acham? Depende do que quer transmitir. Se tem ali um sentimento implícito, depende. Se ele é um desenho original do grafiteiro. Professor, você cortou acha? o final. Cortou Oi? o final. Se Ficou ele for um meio. desenho original do grafiteiro lá. O grafiteiro criou o desenho Ah, eu e ele acredito. colocou na parede. Oi? Eu acredito que sim, por conta que ele tá mostrando uma arte original dele ali, né? Como o Rodrigo tinha falado, autêntica. E ele tá querendo transmitir alguma coisa, porque geralmente grafite sempre faz uma crítica ou algo relacionado. E se for uma cópia? Sem modificações? Ele copiou de outra pessoa, mas ele fez com as mãos, né? O que vocês acham? Mas aí já é Pode, uma cópia, né? mas eu Então. acho que pode ter por causa que ele fez, ele viu alguma coisa ali naquele grafite que chamou a atenção dele, que despertou algum sentimento dele e ele quis copiar aquilo. Talvez Ô, professor, seja uma meia cópia. Pode professor, falar. eu acho que, na verdade, quando você falou de cópia, eu acho que pensando bem, tudo é uma cópia, porque não existe nada que, eu acho que foi como você falou, a gente é ser humano, a gente não tem, até o jeito da gente se vestir, a gente já se refletiu em uma outra coisa passada, ou no que a gente vive, então não tem como não ser copiado. Alguma coisa se reflete naquilo que a gente já viu, então eu acho que copiado, sei lá. Mesmo que Então, seja quando- autêntica a sua, você vai ter alguma referência para isso. É isso aí. Mas vai ter um pouco de você ali também, né? Como o senhor Exatamente. disse, que só a forma de reproduzir. Exatamente. Vocês chegaram ao ponto. Pode falar. O senhor disse Alguém de quer falar mais? copiar uma obra de arte. Exato, a primeira parte da aula, né? Exatamente. Porque quando você copia uma obra de arte, você atribui àquela cópia que você fez alguma coisa sua também. Então tem uma aura ali, né? Que é uma aura de inspiração. Embora você esteja inspirado na outra obra, você atribuiu ao trabalhar. Agora, qual é a questão da indústria cultural? A questão da indústria cultural na qual a gente vai entrar é que. Pode passar, Vitor, por gentileza, o slide. Aí tem uma definição de aura, né? Isso é o Walter Benjamin falando, tá? É uma figura singular composta de elementos espaciais e temporais. A aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. O que é essa coisa distante? Essa coisa distante é a aura, né? É a historicidade do autor, então, do artista. Então imagine o seguinte, você está lá num determinado museu. Você está visitando aquele museu, falando, nossa, que museu chato, né? Devia ter ido pro Hopi Hari e tal. E aí, quando você está diante da imagem, se for uma obra autêntica, embora, né, de certo modo, você esteja ali muito próximo dessa imagem, você está longe pra caramba. Pode ser que aquela obra tenha sido produzida na Europa há 500 anos atrás. Percebem, senhores, a complexidade da coisa? Então, tá perto, mas de certo modo também está longe. Está perto, pode estar perto fisicamente, mas no que diz respeito à historicidade daquele objeto, você fez quase uma viagem no tempo. Você está diante de uma obra de arte que tem, ou de uma obra qualquer, que tem uma história muito grande. É como se dois mundos estivessem se encontrando. Um mundo das tradições, um mundo histórico e um mundo do tempo presente. E aí, essa relação dessas duas coisas, ela só vai se dar, de fato, se essa coisa que é a obra de arte for dotada de aura. Né? Porque se for uma cópia exata, que é aí que a gente vai entrar na questão da indústria cultural, a gente vai ter um problema. Pode passar, Vitor. Então, segura, Vitor, me perdoa. Então, senhores, a definição de aura é essa. Quando vocês forem colocar lá forem fazer as atividades que eu vou passar para vocês, aí está a parte central da questão, tá? É uma figura singular composta de elementos espaciais e temporais. A aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. Então, a aura é, de certo modo, o sopro divino. Por que sopro divino, professor? Porque é o sopro eterno do artista no objeto que ele produziu, que não se acabará. Um objeto feito para durar, para perdurar. As grandes obras de arte, elas têm centenas de anos. Né? Então, percebam,
O artista morreu e a gente continua falando dele porque há nela alguma coisa dele que fez com que ele permanecesse vivo na história e nas memórias de quem contempla a obra de arte. Olha que coisa bonita, né? Você morre, mas a sua obra fica. E a sua obra aponta na sua direção. O sujeito morreu, mas a obra dele continua apontando para ele. Né? Ela está dizendo, quem me fez atribuiu a mim alguma coisa que só ele tinha. Porque assim como cada sujeito é único, cada sujeito, cada homem, cada mulher, cada indivíduo é único no mundo, a produção desses indivíduos também as produções desses indivíduos também são únicas. Então, percebam a beleza disso, né? O sujeito atribuiu a alma dele, um pedaço da alma dele, o sopro divino dele, a um objeto inanimado que ganhou vida artisticamente. Isso serviria para uma música, serviria para qualquer coisa, né? Então pode passar, Vitor. Obrigado. Ô, professor, Oi. a gente pode ver também a aura com uma conexão, né? Tipo, da obra com a gente. Exatamente, exatamente, é um ótimo termo. É uma conexão porque ela te liga historicamente ao tempo do artista. Então você pode estar diante do Leonardo da Vinci, né? Não, claro, não presencialmente, mas você está diante de alguma coisa, o Benjamin chama isso de vestígio, de um vestígio do Da Vinci que permaneceu na obra. Isso para mim é de uma beleza incrível. Eu disse para vocês que essa aula não era uma aula muito agradável num certo sentido, mas ela promove uma beleza muito, ela traz consigo uma beleza muito grande, que é você está num mundo, né, vivendo num tempo presente, e esse tempo presente está cheio de objetos feitos e produzidos por pessoas mortas que não podem ser esquecidas jamais, porque esses objetos apontam nessa direção. Isso é, a meu ver, de uma beleza extraordinária. Né? Então, o artista ele se coloca como um ser mais elevado no agrupamento social, porque ele consegue pegar um determinado objeto para além da sua utilidade e tornar ele um objeto eterno. Né? Porque a pá, a colher, a faca, elas vão passar, mas as grandes obras de arte, elas vão continuar. E há uma relação entre aquilo que é contemplável na fruição do espírito e existe uma relação entre aquilo que me é útil. Né? E aquilo que me é útil é feito para não durar. Aquilo que não é útil, como a obra de arte, é feito para durar. E por isso que vale mais. Tem um valor extraordinário, porque você não consegue aplicar utilidade a ela, a não ser pelo próximo processo que o Benjamin identificou. Então pode passar, por gentileza, Vitor. Eu li o slide anterior. Volta um pouquinho, Vitor. Deixa eu ver se eu li. Eu não. Tá, eu não li, né? Ó, a obra de arte reproduzida é cada vez mais a reprodução de uma obra de arte criada para ser reproduzida. O que o Benjamin está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, como o capitalismo, e aí essa é a parte que entra a indústria cultural, o capitalismo começou a transformar a obra de arte em produto mercadológico, em mercado, à medida em que a obra de arte ela começa a ser produzida, ela não começa mais, ela é produzida não somente com o intuito de gerar a fruição, de gerar a contemplação. Ela ganha um outro viés, ela ganha um outro espectro. Ela começa a ser produzida para se tornar comercializável. E é isso que para o Benjamin é um problema. Por quê? Porque se você faz, por exemplo, uma música para vender, e aí, olha o grau de complexidade. Se você faz uma música para vender, a tendência é que você coloque naquela música não o que você tem no seu espírito, mas você coloque aquilo naquela... Que as pessoas querem ouvir, né? Exatamente. Você coloca na música aquilo que as pessoas querem ouvir. Aquela ideia da bolha, né? E aí você se torna, na verdade, alguém vazio. Você vai se esvaziando porque a sua arte, ela ganhou, entre aspas, um critério de utilidade. E a arte não pode ser jamais útil, no sentido que a gente toma, né? Como é útil o celular, como é útil o carro. A utilidade da arte é tornar o mundo mais apetecível. É nos comunicar, é fazer com que a gente se comunique com aqueles que viveram antes de nós por meio do espírito, né? Por meio da aura, né? Por meio dessa relação de trabalho. Claro, isso não tem nada a ver com o espectro religioso, mas é no sentido de mentes que se comunicam. Tá? Então percebam, a obra de arte ela precisa ser feita pela intencionalidade do artista, não para vender, porque se ela for feita para vender, ela sequer é arte. Eu não sei se vocês já perceberam, aí o professor vai fazer uma crítica aqui,
Mas as músicas que fazem sucesso, geralmente elas são muito parecidas. Então, sertanejo. Então, quase todos os sertanejos são muito parecidos. É alguém contando uma história, sei lá, tem pano de fundo, uma traição, é muita cachaça, não sei o quê. O funk é a mesma coisa, a ostentação, a questão da periferia. É claro, muda-se, de certo modo, o artista, mas uma parte do processo, porque é feito para vender e porque tem que agradar o público, continua muito parecido. Eu preciso atender, eu preciso vender. Eu preciso voar, moleque. Então eu preciso transformar a minha obra numa obra apetecível. É ruim que isso aconteça? Não, não é ruim se você encara a arte como uma forma de trabalho, né? Uma forma utilitária de trabalho. Qual é o problema? O problema é que você perde o grande quê da obra de arte, que é a sua originalidade, a sua capacidade de comunicar. Pode passar, Vitor. Obrigado. Isso é bem legal. Ele vai dizer assim, ó, à medida em que as obras de arte se emancipam do seu uso ritual, aumentam as ocasiões para que elas sejam expostas. Ele está pensando aqui numa relação capitalista, tá? Ele vai dizer o seguinte, quando você está dentro de uma igreja, vou usar o exemplo da igreja católica, né, que é a igreja que tem mais obras de arte. Quando você está dentro de uma igreja católica e lá tem uma obra de arte que compõe o todo, aquela obra de arte compondo ali o todo, ela faz parte de um processo maior, que é um processo ritualístico. Então, quem vai à igreja não vai para ver a obra de arte, vai para participar do culto. E a obra de arte compõe aquilo, ela compõe aquele todo, né? Ela faz parte do todo. Ou quando você vê, por exemplo, o desenho de uma caverna, né? As pinturas feitas nas cavernas antigas, elas não podem ficar abertas para visitação, porque senão elas se estragam. Então, fica limitado a quantidade de pessoas que pode visitar, que pode olhar, tem que ter um determinado cuidado. Por quê? Porque a arte, se ela está ligada ao ritual, se ela tem uma finalidade espiritual, né, não é uma utilidade comercial, mas uma finalidade espiritual, ela está sempre oculta, ela está sempre guardada e protegida por essa relação religiosa. À medida em que ela vai perdendo, ela vai se tornando inútil, entre aspas, na relação religiosa, ela está apta a ir para uma exposição, enfim, a se tornar pública. E aí, quando ela se torna pública, acontece uma outra coisa com ela. A ela é atribuído um valor, a ela é atribuído um valor professor, monetário. Oi. A religião católica, essa evangélica, pode ser cultura? Como assim? Porque, tipo, as pessoas, elas seguem uma doutrina, né? Uhum. E, às vezes, você vai pra igreja e tem uns que pedem dinheiro. Só que tem uns que é corrupto e ganha dinheiro em cima disso, entendeu? Sim, sim. E aí, eu queria perguntar se a religião pode ser uma cultura. Sim, sim. Ó, na verdade, assim, quem que tá falando? Fala, Rani. Lohane, na verdade, a palavra cultura, ela tem como origem a palavra culto, né? Culto, cultivo e cultura, elas têm a mesma relação. É cultivar a terra, cultuar a Deus, cultura. Então, percebam, essa relação entre cultura, cultivo e culto, ela está muito próxima. Né? Então, a Igreja Católica, sobretudo a Igreja Católica, ela tem, na sua arquitetura, na composição dos seus templos, grandes quantidades de obras de artes, de objetos artísticos, que são dotados de aura também, porque foram feitos por artistas super renomados, né? Eu não vou entrar aqui na questão histórica, mas a gente tem muitos grandes artistas que durante a vida produziram para a Igreja Católica, né? É claro, o uso que se faz da obra de arte dentro do culto, ele é diferente do uso que se faz da obra de arte fora do culto. Se você estiver dentro do culto, por exemplo, a Catedral da Sé, é um lugar que eu amo visitar. Todas as vezes que eu vou na Catedral da Sé, quando eu estou andando lá pelo centro, eu sempre entro. Eu nem sou católico, mas eu sempre entro. Por quê? Porque ali existe um lugar, né, arquitetonicamente falando, belíssimo e composto de arte, né? E cada uma daquelas estátuas que ali foram produzidas com um determinado intuito de culto tem uma aura de um determinado artista. Né? Então percebam, elas não estão ali para serem contempladas, porque o intuito na igreja o culto é a outro elemento, o culto é a divindade, mas elas compõem um quadro maior. Né? E o Benjamin vai dizer o seguinte: quando ela vai perdendo essa capacidade de culto, quando as pessoas vão, de certa forma,
abrindo mão, né, da relação que a arte tem com o culto, ela pode se tornar exposta, ela pode se tornar pública, porque ela perdeu a sua, entre aspas, a sua validade cultual, né, ou cultualística. Pode passar, Vitor, por favor. Acabou, né? Ainda tem mais um. Acabou? Acabou, pô. Acabou, né? Então, assim, para finalizar, senhores, qual é a questão da indústria cultural? A questão da indústria cultural imagine que um determinado sujeito produziu um CD. Ele gravou o CD lá, né, ele foi para o estúdio, gravou, e aí você participou da gravação, você teve a aura ali, você presenciou. Esse CD, que tinha uma aura original, ele foi vendido para 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas venderam esse CD. Quando você recebeu o CD na sua casa, o CD já é uma cópia. Por quê? Porque ele perdeu a sua originalidade e ele foi transformado num produto, ele foi transformado num fetiche. Ou seja, numa sociedade capitalista, a tendência é que os objetos culturais eles se tornem objetos de fetiche, eles se tornem mercadoria. E é aí que está a grande questão do Benjamin da Escola de Frankfurt, que é a ideia de que se você transforma a obra de arte numa mercadoria, lembra do começo da aula? As ideias, a superestrutura do Marx, as ideias, elas se movimentam mais lentamente do que as bases econômicas, do que o mundo real, mundo do trabalho. Se você pegar a obra de arte e transformar ela em mercadoria, você praticamente esgota a noção, entre aspas, espiritual do mundo, a noção intelectual do mundo, a noção ideológica do mundo. E aí, a tendência olha que complexo, a tendência é que, se você transforma a obra de arte em mercadoria, você valida o processo capitalista. Porque o capitalismo se aproveita, né, ele parte desse pressuposto das relações de mercado e da troca voluntária de bens e serviços. Então, se você tem uma troca voluntária de bens e serviços que inclui o processo da arte, essa relação que o sujeito tem com a arte, ela é esvaziada. É um pouco do que a Keren falou na obra do Bauman, inclusive. Ela é esvaziada por quê? Porque eu comprei uma réplica do quadro da Mona Lisa. Só que eu vou trocar a estética da minha casa. Vou mudar, vou pintar as paredes e tal. O quadro da Mona Lisa não serve mais. Eu vou comprar outro agora. Vou lá no shopping, na loja de decoração, e vou comprar um quadro do Rembrandt. Percebam, como é que você vai pegar uma coisa que tem um valor inestimável e trocar? Você vai trocar porque ela não tem valor inestimável, ela é um produto. Ela é um produto, ela é uma cópia de um original e ela é um produto que não tem valor nenhum. Isso esvazia as relações do sujeito com o mundo, esvazia as relações do sujeito com a aura, esvazia as relações do sujeito com a obra de arte. O sujeito aplica a obra de arte porque a obra de arte que chegou diante dele é esvaziada de aura, é esvaziada de sentido e significado, a mesma lógica do mercado. Então ele quer que a obra de arte dê alguma coisa para ele ali, depois que acabou, ele parte para outra, vai fazer outra coisa agora, porque essa daqui já deu o que tinha de dar. Essa lógica do mercado é o que o Benjamin vai criticar, né? O capitalismo ele transformou uma coisa ampla e duradoura numa coisa prática, né, numa coisa útil e que não tem tempo nem validade. Ela se relaciona numa troca comercial. Então você pode ir no shopping, comprar uma melancia, 2 laranjas e uma réplica de um quadro e trazer na mesma sacolinha. Percebam? É transformar o que é pleno e duradouro em algo que é mercadológico e prático. E se é mercadológico e prático, é datado, vai acabar, vai ser trocado, vai ser substituído, não tem duração. E se não tem duração, não muda e não altera as condições das relações comerciais e, sobretudo, não provoca a reflexão, porque a reflexão que vai haver vai ser sempre uma reflexão prática e útil, né? Você pinta o muro da sua casa e você troca a obra de arte. A obra de arte perde o seu sentido contemplativo, o seu sentido de fruição. Ela se torna só um objeto, mais um objeto no mercado. Entenderam, senhores? Até aqui, eu acho que é isso, né? A ideia central é essa. Entender o que é aura e entender como a indústria cultural esvazia toda essa beleza, transformando toda essa beleza, né, toda essa coisa até meio romântica, num produto. Se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Ô, professor. Oi. Quem está falando? A Lohane. Fala, Lohane. Esse esvazio que acontece da cultura, pode ser
comparado como se fosse no Facebook. Você posta, você vê uma rede que é reflexiva e depois disso não é mais. Aí você vê outro e fica um ciclo. Lohane, a gente pode pensar na timeline, né? A timeline é um ótimo exemplo do capital. Você posta uma coisa, mó legal, aí ela sobe, ela desaparece. Aí você tem que postar outra, legal, ela sobe, ela desaparece. Ou seja, você trabalha para o Facebook, né? A gente trabalha para o Facebook. Você produz alguma coisa, tem umas interações, sobe, aí você vai e produz outra. Quer dizer, nada é feito para durar. O que permanece ali? O que permanece? A sua foto, porque é a sua cara, né? Seu rosto, e a sua capa, e o seu nome. Porque não dá para tirar isso também, né? Porque se tirasse, esvaziava totalmente. Mas percebe? O Facebook é ótimo, né? Dá para visitar museu pelo Facebook. Você vai lá, você visita o Louvre, você visita grandes museus. Agora, a questão é, será que essa sua relação com a obra de arte, não atravessada pela aura, ela vai ser uma relação profícua? Ela vai ser uma relação capaz de te mudar? Tem um pensador chamado Henry Newman. Tem um quadro do Rembrandt chamado Filho Pródigo. Quem é cristão conhece a história do filho pródigo, né? Eram 2 filhos, um filho pegou a parte da herança, saiu, vendeu, gastou todo o dinheiro e voltou, né? E aí tinha um filho, o filho que ficou com o pai ficou ressentido porque o pai aceitou o filho que gastou tudo, enfim. E aí, na história do filho pródigo, tem o Rembrandt, né, o pintor holandês, ele tem uma foto em que um quadro, na verdade, valiosíssimo, em que o pai está abraçado com o filho que voltou, o filho está abraçado com ele assim na barriga, e o irmão dele está olhando assim, né? Tipo, não acredito. E aí o Henry Newman, que era um padre, né? Ele visitou o Louvre e quando ele esteve diante da imagem do filho pródigo, ele passou 8 horas olhando a imagem, ele não conseguia sair de lá. Ele teve uma cartaz, uma epifania. Por quê? Porque ele percebeu que na relação entre o pai e o filho que ficou e o filho que saiu, o filho pródigo, ele era o ressentido. Ele era aquele filho que falou, olha pai, eu sempre estive aqui com você e você nunca matou um novilho, você nunca deu uma festa. Agora ele saiu, voltou, gastou tudo e agora você está festejando a vinda dele. E aí o pai fala, né, olha, tudo bem, mas ele estava perdido e voltou à vida, ele voltou. E aí o Henry Newman era um padre e ele percebeu que a relação dele não era a relação do filho acolhido por um pai amoroso, era uma relação de um filho ressentido com Deus, né? E ele passou muitas horas, ele teve que ser tirado pelos seguranças de lá. E ele escreve um livro sobre isso, um livro belíssimo, inclusive, né, com as confissões dele. Percebam como a arte é poderosa. A arte, ela nos humaniza. A arte faz de nós mais humanos. Então, uma pessoa que sabe tocar, uma pessoa que sabe cantar, uma pessoa que sabe desenhar, uma pessoa que consegue contemplar, que gosta de ouvir música, que faz alguma coisa que é artística, sem perceber, ela se eleva enquanto pessoa. Alguém abriu o microfone aí, queria falar. Quem que lindo, professor. É bonito, né? Muito bonito. Tem mais alguém? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Professor. Pode falar, Pedro. Usando de novo aquele exemplo lá do Facebook, a gente falou do grafite, que a cópia, que ele pode copiar aquilo, mas ele vai copiar porque ele viu alguma coisa ali que identificou com ele, que ele se identificou. E pode ser a mesma coisa que quando você compartilha algo no Facebook. Você lê aquilo, você gosta, e você compartilha para deixar aquilo no seu perfil. Então, aquilo despertou algum sentimento em você. E eu não sei se isso pode ser considerado exatamente como cópia, mas desperta algum sentimento em você. Então, pode ser uma áurea, não é? Meio que um. Talvez, Pedro, mas na verdade tem uma coisa aí, Pedro, que eu acho que a gente precisa pensar, é que quando você compartilha, o nome do autor vem junto, né? Então eu acho que seria mais uma homenagem, né? Ou de certo modo você demonstrando algum tipo de... Uma inspiração, exatamente, Priscila. Por quê? Porque ao compartilhar, você traz a postagem e o nome da pessoa. Né? É como se você estivesse dizendo, essa pessoa representa alguma coisa que eu gosto, ou às vezes você compartilha porque você está no ódio, né? Mas eu acho que, de certa forma, é uma homenagem, né? Você está remetendo a alguma outra pessoa. Você pensa na Mona Lisa, tipo, tem milhões de cópias delas feitas por pessoas diferentes, mas você não vê o nome de nenhum desses autores na obra, porque todo mundo já sabe que é o Da Vinci que fez, mas é homenagem, né? Porque eles não colocam o nome deles. E ainda tá marcado o nome do autor original, mesmo sendo uma cópia.
você pode pensar, Pedro, por exemplo, naquelas obras que eu esqueci o termo que eles usam, mas você pega a obra, copia, mas você faz ela num outro estilo, né? Você usa só a inspiração. É um problema também, porque você vai dizer que a inspiração não tem aura, porque o artista dedicou tempo, Fazer uma espaço. paródia, né? Uma paródia, né? Ou uma charge também, sei lá. Então, assim, ele dedicou tempo, espaço, inteligência, né? Todos os elementos que compunham a aura estão presentes naquela mímese, né? Agora, se fosse uma cópia feita pela indústria, ela não teria mímese, porque ela é feita para vender. Daí a ideia da indústria cultural. Entenderam, senhores? Então, quando você copia um CD, ele é exatamente igual ao outro. Ele é absolutamente igual ao outro. Pode falar, Priscila. Você deu o exemplo da música, né? Que, tipo, alguns... Tipo, você faz pra vender, né? Uhum. Um exemplo. Assim, você deu o exemplo da música, que hoje em dia as músicas tá tão, tipo, pra vender, que tá, tipo, até parecendo as mesmas, sabe? Muda alguma coisinha ou outra, mas é bem semelhante, né? Uhum. Mas, isso, assim, Peraí, Karen. Se a pessoa fez a música, tem algo dela, mesmo que seja pra vender, não tem aura, tipo, mas foi ela que fez. Então, tem aura, né? Ela tem aura porque tem a capacidade intelectiva do sujeito, mas não tem aquilo que deveria ter, que é a intencionalidade, né? E a intencionalidade compõe o quadro maior, né? Porque se você produz alguma coisa para vender, você está dizendo alguma coisa acerca de você. E a arte, ela não é feita para comercializar, ela é feita para contemplar. Então, se você produz um determinado elemento para vender, você está atribuindo àquele elemento uma perspectiva sua, né? Tem o seu sopro naquilo. Mas é bem provável, Priscila, que essa música que é feita para vender, ela faça sucesso só durante um tempo. E depois ela acabe. Porque eu não sei se você lembra num dos slides, que ele dizia que o tempo histórico determina o modo como as pessoas curtem a arte. Então, vocês já perceberam que tem músicas que ano passado tocavam todo dia no rádio e que hoje já não tocam mais? Isso é consequência desse processo. Porque se você faz para agradar as pessoas, os gostos das pessoas, um pouco baseado na aula da Karen, o gosto das pessoas está mudando o tempo inteiro. Então você vai ter que mudar. E aquela música que você fez para vender, ela vai cair em desuso. A Mona Lisa não. Vocês entendem a complexidade da coisa? Tanto que tem música que, tipo, de faz tempo mesmo, e hoje ainda faz sucesso. Sim, sim. A gente pode pegar, por exemplo, filmes também que tem muitos anos e continuam sendo sucesso. Cidadão Kane, o show do Truman, o show de Truman também é um filme bastante contemporâneo, recomendo que vocês assistam. Então percebam, senhores, se eu faço para vender, a tendência é que entre na lógica do mercado, se transforme num produto que venda, mas a moda passa, ele vai embora. Agora, se eu faço, de certo modo, porque eu estou aplicando o meu gênio àquela obra de arte, a tendência é que permaneça. Muitas das obras que hoje são famosas, elas não eram famosas na época em que elas foram produzidas. Isso também é um elemento. Quem mais queria falar? Era a Karen? Eu ia citar também um exemplo de livros, porque hoje tá aquele famoso clichê. As obras, elas só mudam os livros, no caso, só mudam o autor. É o mesmo contexto, a mesma história. Tá cortando, Karen. Personagens. Oi? Cortou. Tá abafado o áudio. Dá pra ouvir agora? Dá. Eu disse assim que a questão dos livros só mudam o autor, o nome do personagem, porque a mesma personalidade, a mesma característica é o mesmo mercado. Tipo, se a gente for olhar no mundo de livros teens atualmente, é o mesmo padrão da garotinha e do homão. Só que, rapidamente esses livros, eles somem porque vem surgindo outros livros também do mesmo contexto. E eu trago também em referência um dos meus livros favoritos, Orgulho e Preconceito. Tem mais de 200 anos, e por ele ser diferente, até hoje ele tá em auge. Só muda as edições para facilitar a leitura. Ele permanece, né? Ele tem aura, né? Só uma questão, né? O romance para o Benjamin é um problema também. A gente vai ter uma aula específica sobre isso. Mas para o Benjamin, o romance, ele é a expressão absoluta do capitalismo. Vai dizer que só é possível haver romance, né, no sentido que a gente toma. O Orgulho e Preconceito ele é bem interessante para pensar isso. Porque
o capitalismo deu condições para ele. O Benjamin, ele faz uma oposição, eu até falei em algumas aulas, né? Ele faz uma oposição entre o narrador e o romancista, né? Ele vai dizer, o narrador, ele produz a sua obra para durar, o romancista não. Só que o Benjamin, ele estava pensando sobre uma outra perspectiva, que a gente vai tratar numa aula futura. Mas eu acho que o exemplo do livro, ele é interessante, o Keren. A gente pode pensar no Dom Casmurro, né? Dom Casmurro já tem bastante tempo aí, e a gente está o tempo inteiro discutindo o Machado de Assis e tal, vai e volta, esses livros de vampiro, eles aparecem, e depois tem textos cruéis demais, não sei para quê, para ser lidos, eles vêm, aparecem, depois eles desaparecem, mas o Dom Casmurro permanece. Por quê? Porque o Dom Casmurro, ele é uma obra, né? Uma obra em si mesmo. Tem muitas obras que são importantes que a gente sequer conhece, né? Tem isso também que a gente precisa pensar. Então, o que eu gostaria que vocês levassem dessa aula? A aura é um elemento importante, os elementos que corroboram para que a aura exista são o tempo e o espaço. Vocês podem considerar a aura como o sopro do artista, né, na sua obra, né, ou, sei lá, o espírito, um pedaço do vestígio do espírito do artista que fica na obra. O problema da indústria cultural é que ela transforma a arte em produto, e tudo aquilo que é transformado em produto ganha um caráter utilitário, e tudo aquilo que é útil, uma hora deixa de ser útil. Professor, Oi. e você acaba tirando o valor da própria arte original, né? Transformando em produto. Porque você banaliza, né? Você banaliza a arte. Às vezes o autor nem fez com essa intenção de vender, assim, tipo, para apreciar alguma coisa, você tá vendendo, você tá tirando a essência daquilo. Exato. Mas ele pode ter feito para vender. Imagine que um artista fez uma obra antiga para vender, e depois a gente percebeu que ela era uma grande obra, né? Uma obra dotada de todos os elementos que a compunham como uma grande obra. Só que ele foi feito para vender para uma pessoa só. E quando a gente mimetiza, a indústria cultural, ela não vende para uma pessoa, ela vende para as massas. Daí a ideia de ser uma cultura de massa. A música, ela é uma música de massa. Os programas de TV são programas de massa, né? Então a gente tem os elementos que são massificados. Qual é o problema da massa? A massificação, ela suprime o pensamento, né? A manada suprime o pensamento. Oi. O exemplo de arte que o senhor falou que faria para vender, né? É o do Van Gogh, né? Um artista que trabalhava muito para vender e só deu sucesso depois que morreu, né? Ele estava querendo ganhar dinheiro, na verdade, né? Só que, e é interessante isso, né? Porque ele conseguia vender, se ele produzir um quadro, ele consegue vender um quadro para uma pessoa. Agora, se você produz uma música, você consegue vender a sua música pelo Spotify, pelo Deezer, para milhões de pessoas no mundo inteiro. Percebam, o tempo e o espaço foram finados, não tem mais tempo e espaço, né? Aquele momento, né, você tinha que assistir a obra de arte presencialmente, acabou, não tem mais isso. Você bota ali o seu iPhone lá, o seu Samsung, o seu Motorola com a música lá e você vai ouvindo e tal, só que você e mais 1 milhão de pessoas estão fazendo a mesma coisa. A gente nem sabe se o artista peida, se o artista, sei lá o que ele é. Por quê? Porque é reprodução de massa. É cultura de massa. E a cultura de massa, embora ela esteja presente no nosso cotidiano, ela pode produzir, percebam, ela pode produzir a supressão do pensamento. Porque uma coisa que ela suprime uma coisa que ela suprime a supressão, é ótimo, né? Uma coisa que ela suprime é a nossa percepção e a nossa capacidade de contemplar. Então ela também pode, por tirar a nossa experiência, uma parte interessante da nossa experiência, acabar nos banalizando, acabar banalizando as nossas relações com o mundo. E é um pouco do que o Bauman vai dizer, né? Que você está pensando no Bauman ali. Nada é feito para durar. Aí você tem uma obra de arte de 500 anos. Você fala, tem uma coisa errada aqui. Vamos transformar isso em produto. Uma vez que a gente transformou em produto, é o que o nosso amigo Pedro falou, você vai começar a esvaziar a coisa. Uma vez que você transforma em produto, ela se torna mais apta a ser reprodutível. Pode falar, Vitor. Desculpa, eu te cortei. Não, tranquilo, o senhor estava explicando. Mas é um filme que eu acho muito interessante, que passa pelo conceito que o senhor falou da aura, seria Com Amor Van Gogh. Não sei se o senhor já assistiu, mas o filme é muito top, porque os artistas pegaram o modelo das obras do Van Gogh e reproduziram em forma de filme. Então é como se fosse pinturas gravadas.
cena por cena os caras pintaram. Então é uma forma de homenagem que passa pela aura, né? Passa pela aura, é inspirado, né? É inspirado, mas não é uma cópia, porque tem o trabalho do artista fazendo aquilo, né? A ideia Se tiver tempo, assiste. É muito top. Vou assistir. E a ideia do trabalho, você sempre vai atribuir algum tipo de aura. O problema é que a indústria cultural, ela produz, agora não vende mais, né? Mas ela produzia milhões de CDs. E todos os CDs eram iguais. E o Benjamin vai dizer, a indústria cultural, ela é mais poderosa do que o olho. Ele vai dizer, quando você tira uma foto, a máquina fotográfica, ela consegue captar imagens que o olho humano não percebe, né? A gente não consegue perceber, porque tem várias coisas acontecendo. Então ele vai dizer, embora a arte, né, entre aspas, a arte da indústria cultural, ela seja esteticamente perfeita, ela sempre vai estar esvaziada pelo momento e pelo espaço. Ela sempre vai estar esvaziada da aura. Né? Eu sei que é um pouco difícil pensar nessas relações, porque a gente naturalizou. Professor, desculpa te cortar, mas é como se você tirasse foto da lua, né? Como assim? Explica. Tipo assim, como você falou, fica sempre esvaziado, né? No caso que é Benjamin o nome do homem, né? Uhum. Então, você tira a foto da lua. Aí, a lua, tipo, nos seus olhos, tá bonito. Só que quando você tira, não tem a mesma beleza. Sim, sim. Mas você não está na lua, né? Agora, pro Benjamin, Caiu. Nossa, a aula dele tava tão legal, mano. Bateu o pé no fio do notebook. Agora todo mundo sabe responder a pergunta do começo da aula. Se pá, ele tá deve fazendo mó discurso, a gente não tá vendo. Ele deve estar falando, Que sei lá. raiva. Ah, acabou com a linha de raciocínio, velho. Tava mó da hora. Aí, eu falei que caiu aí. voltou. Eu tava Professor, falando sozinho, professor. Você tava falando você tá falando sozinho? sozinho, Tava. nem vem com a voz. Como foi o monólogo, Gilvan? Fez uma boa aula sozinho? Por quê? O que aconteceu? Caiu. Travou. Caiu, Você ah, sumiu, não. mano. Sua live. Você sumiu. Nossa, mas vocês estavam me vendo, não? Não, Não tava vendo e nem Fez ouvindo. a aula e saiu do nada. Nem ouvindo, nem vendo, você saiu. Foi bem na hora que eu tava xingando vocês, ainda bem. A conclusão Não da aula acredito, ficou só sério? pro notebook. Só o A gente notebook. também tá Mas tá gravado. só na memória. Tá gravado, então vocês vão ter esse trecho de algum Você acha que tá gravado? Se a sua internet estiver caindo, não grava, Não, não. professor, mas caiu, não gravou, não. Não, tá gravando aqui, ó. Não, Não, mas mas vai que caiu. Não, não Internet brinquei não. gravar. Não brinquei não, porque tem muitos problemas aqui. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? A ideia era produzir uma reflexão sobre a indústria cultural e partir de um determinado autor. Vocês estão aí ainda? Sim. Calma, tamo aqui. Só pra zoar. Então, assim, como a ideia era produzir uma introdução à indústria cultural, eu acho que trazer o Benjamin, que é o mais light deles, acaba ajudando. Então, eu quero que vocês entendam que a aura é um elemento importante, que a indústria cultural esvazia e transforma a obra de arte em produto, né, em mercadoria, e que esse esvaziamento ele vai estar atravessado pelo fetiche de quem quer consumir a arte. A arte deixou de ser um objeto de contemplação e de beleza e passou a ser um objeto de consumo. E aquilo que eu consumo, eu também descarto. Então a gente consome e descarta a arte como se ela fosse uma coisa a ser descartada. Então tomem bastante cuidado com a relação de vocês com a arte. E aqui não é só a arte europeia, tá? Eu não estou falando só da arte clássica, eu estou falando da arte como um todo. Né? Aquilo que vocês tomam como arte, aquilo que vocês pensam que, em alguma medida, nessa relação que vocês têm com a obra de arte, com as artes, muitas artes, música, dança, enfim. Tentem chegar diante dessas coisas e aproveitá-las porque elas são as coisas que são perenes, né? Tem pouca coisa durável no mundo. E uma delas é a obra de arte. Uma das poucas coisas que foi feita para durar, Keren. Pode falar, Keren. O senhor citou o grafite, certo? Mas e a pichação? Ela pode ter sua áurea? O meu medo era que alguém tivesse feito essa pergunta. Porque eu fiz uma pesquisa recente sobre pichação e eles consideram, pelo menos pelo Google, né, a pichação como uma forma de arte, de expressão.
Eu teria que acabar com essa gravação para te responder. Mas assim, Pegadinha, mas, assim, Léo. são perspectivas, né, Keren? É uma pergunta muito boa, assim, a gente discute bastante. Porque a cidade, ela é de todos nós. Só que, embora a cidade seja de todos nós, né, a cidade foi feita para que nós a habitemos, a cidade é cheia de lugares em que nós não podemos estar. Nossa, Porque, Tudo assim, posso, mas nada não. pode falar. Porque esse conceito de arte legal, eu, assim, na minha perspectiva, é muito, muito chulo, professor. Porque, claro que tem a diferenciação, né, de uma pichação com conteúdos nem pode comentar, e uma pichação com uma crítica super importante. E, tipo, só pelo fato de ser ilegal, não pode ser considerado arte. Então, quer dizer que, tipo, a arte é tudo que está previsto em lei? Então, isso é uma outra questão, né? Uma das características da arte do artista é não se submeter aos padrões e às convenções, né? Então, se ele se submete, ele tem que repensar suas relações. E com relação à pichação, o pichador, né? E aí a gente tem que entender aqui, né? Não é, de certa forma, incentivar a pichação, a destruição do patrimônio público. Mas o pichador, em alguma medida, e tem muitos autores que pensam isso também, ele é um subversivo, porque ele está quebrando, Keren, isso que você disse aí, né, que é essa lógica da arte legal. Né? A arte só é arte se estiver dentro da lei. Né? Não existe isso na arte. Por outro lado, a gente tem a depreciação do patrimônio público. Então, por exemplo, quando um pichador ele picha um determinado lugar que é privado, você tem um problema com quem acredita que a propriedade privada é válida. Quando ele picha um lugar que é público, você tem um problema com o Estado. Né? Então, o pichador ele é um subversivo. De certo modo, ele está sempre quebrando a lei. É bom ou ruim? Eu não faço juízo sobre isso. Mas eu acho que pode ser que a pichação seja uma forma de arte, mas ela não é uma forma de arte catalogável. Né? Ela não é uma forma de arte que a gente conseguiria atribuir um valor agora. Né? Pode ser que daqui a 300 anos, né, as pessoas olhem para a gente e falem, a única coisa que de fato era arte era exatamente as coisas que eles proibiam. Né, porque tinha ali a inspiração, um sujeito subversivo, mas a gente não tem essa capacidade, né? E nós somos uma sociedade puritana também, né? A gente tem o nosso olhar puritano, e aí, todas as vezes que a gente sente o aviltamento desse puritanismo, a gente se fere, né? Tem os valores capitalistas ali, né? Você vai pichar a sua casa, a minha não, e tal. Então, é sempre problemático pensar na pichação. É claro, é muito difícil, né? Porque você tem os custos que isso traz. Então, por exemplo, o cara picha um hospital. Não sei se isso é arte. O cara picha um lugar em que as pessoas estão tentando se recuperar, enfim. A gente precisa pensar melhor essas relações e essa aula não pode ser gravada, tem que ser uma aula presencial, tá bom? Tem mais alguma pergunta, senhores? Ô, professor, não é pergunta. É só uma história. Não sei se foi você que falou ou se foi um outro professor de uma autoescola que eu ouvi. Que ele falou assim. Peraí. Explicando sobre a arte. Não, Arne, por que você está assistindo aula de professor de outra escola? Quê? Por que você está assistindo aula de professor de outra escola? Brincadeira, pode falar. Ah, entendi! Vai, fala. Desculpa, eu falei exato. Ah, tá. Eu vi e um professor falou assim pra mim, ele tava explicando sobre a arte, né? Eu não lembro muito bem, mas ele tava explicando. E aí ele falou assim que tem um artista, e esse artista, ele comprou... Não, ele fez, né? Ele colocou em latas, acho que de peixe, fezes, e colocou lá pra analisar. E aí, eu não sei quem que comprou, uma pessoa, um indivíduo chegou lá e falou, vou comprar todas essas latas de fezes dentro. Eu não entendi direito o que ele quis me passar, né? Quando ele falou isso, mas ele falou alguma coisa, só que eu não lembro. Entra nesse contexto que você está explicando? Está um pouco relacionado ao Duchamp, né? Mas, por exemplo, aconteceu uma vez num determinado museu de artes modernas que teve uma exposição,
e era uma exposição, o artista ali era um artista subversivo, ultramoderno, e ele fez uma exposição com caixas de papelão. Ele montou a exposição dele à tarde, né, com as caixas e tal, e aí cercou ali, e aí a galera da limpeza foi, a galera da limpeza que trabalhava de madrugada foi, e achou um monte de caixa no meio do museu. O que eles fizeram com as caixas? Eles tiraram as caixas Tiraram tudo. e jogaram. Mancada. Percebam, senhores, será que as caixas tinham aura? Se elas tinham, as pessoas que estavam encarregadas de fazer a limpeza, elas não perceberam. Então, a gente pode imaginar que, quando eu estou diante de uma obra de arte, eu devo ser capaz de percebê-la, mesmo não se agradando dela. Né? Eu não me agradei dela, mas eu a percebi. Eu não mostrei, mas eu a percebi. É porque, então, nesse caso, o conceito de arte tá muito. Como é que eu posso. Eu não sei, eu esqueci a palavra. Mas ele, na mente dessas pessoas, por exemplo, das pessoas que estavam lutando, tem uma definição exata, sabe? Eles não têm uma mente aberta para entender que arte é arte. Acho que não tem algo específico que defina o que é exatamente. Então, acho que isso é falta de conhecimento, né? Na minha opinião, eu acho que as pessoas, elas ficaram tão acostumadas em comprar, ver as coisas e usar, como o professor falou, que elas esqueceram o que realmente é arte, já se perdeu, na verdade. E aí acabou não existindo mais a áurea. Criou um padrão, né, na cabeça. Sim, padronizou. Senso comum, né? A gente pode pensar sobre uma outra perspectiva também, só que aí a gente ia ficar muito tempo aqui. Que inclusive esse livro aqui, ó, que tá aqui, que eu pensei em tratar, mas eu vi que ia ficar muito longo. A Hannah Arendt, ela tem um texto aqui chamado Crise na Cultura. E ela vai dizer o seguinte, que a classe média, ela é filisteísta. A classe média, ela está fazendo um julgamento aqui dos burgueses da época dela, tá? E ela vai dizer o seguinte, as pessoas, elas usam as obras de arte não para ter uma experiência autêntica com a obra de arte, mas para se elevar, para elevar o próprio status numa relação qualquer que seja. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e compra um quadro, não porque aquele quadro produz algum tipo de experiência ou cartaz ou qualquer coisa. Ela compra o quadro para ela dizer, na minha casa tem um quadro de determinado fulano, do Romero Brito. Na minha casa tem um quadro do Romero Brito. E aí o que acontece? Essa ostentação, né? Estou deturpando a Hannah Arendt aqui. Essa ostentação com o intuito social de crescer no status social, ela esvazia a coisa toda e ela faz com que a arte perca a sua real dimensão. Talvez, Lohane, essa questão das fezes na latinha, ela simbolize muito bem isso. Alguém disse que era arte, alguém com dinheiro foi lá e comprou. Não porque havia arte naquilo, mas porque a pessoa queria, de alguma forma, ter a arte, comprar a arte ou submeter a arte ao seu bel prazer, ao seu dinheiro, né, à sua condição. Alguém mais quer falar? Professor? Desculpa, pode falar, Pedro. Antes era por sentimento que provocava em você. Agora, hoje em dia, é status e estética, né? Que o povo faz isso. E acho que, hoje em dia, eles burlam tudo falando que é arte para você comprar. A propaganda é assim, eles fazem uma coisa enorme e para você comprar aquilo. Por exemplo, você vê aquelas artes lá que é um monte de tinta jogada no quadro. O povo fala que aquilo é arte. Tem gente que fica horas sentado lá apreciando aquilo. A arte abstrata. Ele fica olhando aquilo, apreciando. E tem gente que consegue ver arte naquilo, tem gente que não. Mas eu acho que aquilo foi... Alguém fez isso e falou assim, isso é arte. Eu preciso ganhar dinheiro, isso é arte. Eu acho que hoje em dia tem bastante disso também. De você inventar alguma coisa sobre alguma coisa para você ganhar lucro sobre aquilo. Para lucrar, né? Exatamente, indústria cultural. Ótimo comentário, Pedro. Você ia falar, Keren? Eu ia, mas não era sobre essa questão específica da arte. Professor, a conduta do artista, no caso, se ele tiver uma má conduta, no caso, alteraria a aura da arte que ele criou? Não. Grande parte dos artistas querem... Grande parte não, mas uma boa parte dos artistas que a gente hoje toma como referência,
eles eram pessoas bem problemáticas, assim, né? Não, E porque assim, tem um caso de agora, né, da escritora do livro do Harry Potter. É, eu não gosto desse livro, enfim. Mas as pessoas estão comentando que ela é uma pessoa, sei lá, egocêntrica, essas coisas. E eu tô num grupo de livros e acabou entrando nesse debate se a conduta dela alteraria a maneira de ver o livro. eu acho que se você for maduro, não. Porque as pessoas cometem erros, né? As pessoas fazem declarações abjetas, as pessoas erram o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu fico imaginando, é claro, né? A autora do Harry Potter é fácil pensar. Mas imagine, por exemplo, se um determinado, um grande artista, um Rembrandt da vida, a gente descobrisse depois de um tempo que ele tinha cometido um determinado crime. Isso não ia desvalorizar a obra de arte dele, né? A gente está problematizando isso para tentar encontrar um sentido para uma questão social maior. No caso dela, ela fez um comentário, né? Ela fez um comentário tido como misógino, né? E aí isso reverbera para a obra de arte. Mas essa é uma questão que está presente num problema da linguagem, que é um problema que eu pretendo trabalhar com vocês também, do valor, do sentido e significado da linguagem. E isso é uma coisa, é um debate muito problemático. Eu, pessoalmente, falando sem nenhuma referência de nenhum autor, acredito que não. Eu acredito que, uma vez que a obra está estabelecida, a obra ganha autonomia e ela não depende mais do artista. A obra se rompeu e foi embora. Professor, eu acho que o único jeito que influencia mesmo seria comercialmente, né? Fora disso. Me diz. A gente entraram no debate algumas semanas atrás por esse tópico mesmo da J.K., se era possível separar a obra do artista, porque viram que ela colocou muitas opiniões contrárias nos livros, a forma como ela aborda os personagens, a falta de personagens negros, e depois de anos ela vem comentar coisas como, porque o Dumbledore é gay, e a Hermione é negra, e coisas do tipo, coisa que ela não se importou de comentar na época. Ela não adaptou para o livro. Quem tá falando é a Heloísa? É. Heloísa, essa é uma questão problemática, porque não tinha personagens negros e não tinha personagens gays lá, e as pessoas não estavam se incomodando, até que ela tenha dito alguma coisa, né? Ou talvez estivessem, mas não tinha essa repercussão toda. E aí, uma vez que o artista vem, e aí é um outro problema, né? Quando o artista ainda está vivo, né? Porque você pode confrontar o artista. Essa é uma outra questão da obra aberta e da obra fechada. Não sei se vocês lembram dessa aula. Mas isso é um problema também. Tem algumas correntes que vão dizer, né, por exemplo, a Judith Butler, que é uma pensadora, uma crítica social, ela tem essa mesma percepção, Luísa. Ela vai dizer que não, que a obra de arte e o sujeito, eles estão embrincados numa relação de que não tem essa cisão. Não há como cindir o que o sujeito faz do que o sujeito é. Essa é uma percepção da Butler. O Benjamin, por exemplo, nunca tratou dessa questão, mas pelo valor que o Benjamin atribui à aura, né, que é uma coisa que não está ligada à personalidade, mas a uma outra questão, para ele provavelmente não ia mudar nada. Então, assim, vai depender muito do autor que você toma como referência. Provavelmente, os críticos sociais, o pessoal das escolas críticas, né, como a Butler, a Camille Paglia, essas autoras, elas vão ir nessa linha. A própria Djamila Ribeiro, provavelmente eles vão pensar que a obra e o artista estão num processo de simbiose que não se pode romper. Mas há outros autores, né, que vão dizer, não, a obra de arte do cara, tipo o Pelé, né? O Pelé é um gênio do futebol. Mas o Pelé não me parece ter sido uma pessoa muito, muito boa no convívio familiar. E aí, como é que a gente faz? Então ele deixou de ser o gênio do futebol? Não. As pessoas acabam separando, né? O Edson Arantes e o Pelé, fazendo essa distinção. Vai depender muito da percepção, né? Do olhar que você toma como referência. Esse debate, Luísa, ele está acontecendo sobretudo nas redes sociais, né? As redes sociais estão problematizando isso. Eu vejo isso o tempo inteiro, né? A galera fazendo pergunta, falando, e aí, né? Dá para separar a obra do autor? E aí o argumento é o seguinte, então a minha história do Hitler, então, é uma obra de arte. E aí é um problema, né? Porque
como Hitler é um ser abjeto, a gente não quer que nada dele seja perdurável. Então, é um debate longo, a gente pode fazê-lo, se vocês desejarem, né? A gente pode pensar aqui alguns elementos, mas eu acho que a gente seria muito melhor presencialmente, porque presencialmente dá para trocar soco. Pode falar, Rodrigo. Então, a minha opinião é que você acabou citando Hitler aí já estava meio que no meu tema também. Falando sobre o produto final do artista, eu acho que não tem muito a ver, porque, tipo, o que a pessoa faz como pessoa, como cidadão, não interfere na obra de arte dela em si, no produto. Porque se formos analisar lá as roupas nazistas, se você vê os uniformes nazistas, você pensa, nossa, que uniforme lindo. Se você não conhece a história da... Não, de verdade, aquelas roupas de couro, aquele sobretudo de couro é muito perfeito. Aí você pensa assim, nossa, que roupa bonita, tal. Aí quando você vai descobrir a história por trás dessa roupa, você fica meio que chocado. Meio não, você fica totalmente chocado ao saber a história da roupa. Sim. Mas não interfere na sua opinião sobre a roupa. O Luiz Carlos mesmo, ele é vocalista do Raça Negra. Opa, conheço. As músicas dele são perfeitas, todo mundo canta até hoje e é cheia de manias, que não é tão antiga, mas também não é tão nova. E ele como pessoa, ele também não é aquela coisa, nossa, que maravilha. Ele é um cara... A gente tá metendo pau na galera e tá gravado, vai pro YouTube, né? Bacana, né? Só um processo chegando. Tudo bem, é só mais um processo aí nas minhas costas. Tipo, ele como pessoa, o cara, desculpa a palavra, ele é um babaca, mano. Aí, outra coisa também, o desenvolvedor do Minecraft. Minecraft é um jogo jogado mundialmente. É um jogo que muitas pessoas amam. Aí se você vê o antigo desenvolvedor, antes da Mojang comprar o jogo, ele como pessoa, o cara é outro babaca, de verdade, com várias atitudes e Olha o Rodrigo, queimando todo mundo. Horríveis. Gerando processo para todo mundo. Eu entendi o que você está falando, Rodrigo, mas eu acho que o ponto da Heloísa, ele não é bem esse. Ela está pensando que a obra de arte ela é influenciada pela visão de mundo do próprio autor. Porque não havia, né, acho que é isso que a Heloísa está tratando, não havia representatividade nos personagens que acabou reverberando depois quando a autora se coloca publicamente. Então, fizeram uma revisão na obra e perceberam que a maneira como a autora se colocava no mundo, né, com relação às suas perspectivas, estava imbricada na obra dela também. Então, ela não havia essa cisão na obra, entre a obra e a maneira de pensar, porque a própria obra representava a maneira dela pensar. Porque dá para você fazer, Rodrigo, inclusive o exemplo das vestimentas, você pode ser uma pessoa que faz determinadas coisas e produz uma obra, entre aspas, muitas aspas aí, neutra, né, que não tem uma relação com o seu modo de pensar. Mas no caso, por exemplo, de uma romancista, isso já é muito difícil, porque você cessa qualquer possibilidade de representatividade. Então eu acho que está um pouco... É um debate que parece que está a mesma coisa, mas ele está operando em frequências diferentes. Entendeu. Você quer concluir, Rodrigo? A Heloísa acho que quer falar também. Não. Eu ia falar, mas você acabou falando quase a mesma coisa que eu ia falar para você. Então, Heloísa, eu te copiei. Teve aura? Teve. Então tá bom, pessoal. Você quer terminar, Rodrigo? Pode falar. Não, o que eu ia concluir mesmo é que, na minha opinião, mesmo que não seja todas, mas uma maioria, é que o autor não influencia assim no produto final. É uma coisa pensada de outra maneira, diferente das atitudes que o rapaz continua. Essa é uma opinião válida também, porque tem muitos autores que a pensam, né? A gente precisa pensar ela de maneira mais profunda. Pessoal, a gente precisa encerrar, porque vai dar 2 horas de live aqui. Eu acho que... vocês querem falar, vocês estão com microfones abertos de novo, né? Lógico. O que eu ia falar, professor, é que ele tocou num assunto que o artista faz não necessariamente é uma opinião dele. E é mais ou menos, eu acho essa fala meio errada, meio errônea, porque vamos tomar como exemplo Naruto, que é uma coisa que eu nunca assisti. Mas tá bom, Naruto tem os seus personagens masculinos
Foda. O autor, ele sempre dá sempre dá mais foco para os personagens masculinos, mas os personagens femininos não têm desenvolvimento. Uhum. Então, a gente não pode dizer que ele não... Peraí, já me perdi aqui. Entendi. Você está dizendo que não tem representatividade, né? Ele está falando do lugar de fala dele, né? Sim. Ó, vamos fazer assim, ó. Segura aí, para a gente não prolongar muito a live, eu vou cessar a gravação e se vocês quiserem continuar, a gente continua, pode ser? Pode. Beleza, beleza. Então, pessoal, ó, para quem quiser sair também, acabou. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Sei que a aula de hoje foi um pouco pesada com relação aos conceitos, é um negócio meio estranho, né, meio complexo e tal, mas é importante que vocês entendam que a indústria cultural, ela precisa ser pensada. A indústria cultural é um dos temas do Enem que mais se repetem e acerca do qual mais se erra. Muita gente erra ao pensar em indústria cultural. Então, tomem bastante cuidado, pesquisem por fora também, porque não dá para dar conta desse tema em apenas 2 horinhas de live. Então, fiquem à vontade para pesquisar também. Vou mandar o relatório para vocês preencherem depois, né? Formulário baseado nisso. Então, acho que não vai ser tão difícil. E muito legal a participação de todo mundo. Muito obrigado. Quem quiser continuar, a gente continua no offline aqui, para a gente não se sofrer processo. Vixe, já vou ganhar vários. Não, eu quero dar minha opinião.